Gate 3, 8, 6, closing now at gate number 9. Cartão de embarque, o podcast de todos os destinos. For the aircraft to gate number 31 immediately. Nem mais, bem-vindos ao podcast de todos os destinos, o Cartão de Embarque, hoje com uma vontade enorme de descobrir o Nepal. Rumamos à Ásia Meridional para explorar este país, localizado entre a Índia e o Tibete, e onde se encontra o icónico Everest. No comando deste episódio, conto com a ajuda de alguém que representa toda a hospitalidade e o coração aberto dos nepaleses. Ela vive em Lalitpur, chama-se Sona Amatia e vai-nos falar mais sobre a cultura nepalesa. E porque não há duas sem três, junta-se a nós alguém que estava repleta de curiosidade para conhecer o mundo. Em 2018 deu início a uma viagem de 9 meses pelo Sudeste Asiático, que surpreendentemente acabou no Nepal, nem mais. Um país que surpreendeu e encantou, agora pela voz da Patrícia Carvalho. Eu defini-me como uma pessoa muito curiosa e cuja curiosidade se esbate em duas coisas que são os meus pilares e as minhas paixões fundamentais, que é a ciência e as viagens. Eu acho que de formas distintas eu encontro nas duas uma forma de refletir esta curiosidade. E pronto, eu sou bioquímica de formação, neste momento trabalho na minha área, já tive uma fase da minha vida em que me dediquei inteiramente às viagens e espero que a minha vida seja assim um trambolhão entre ora mais focada nas ciências, ora mais focada nas viagens. Espero poder dividir e encontrar aqui um balanço entre as duas grandes paixões que tenho. Falaste aí no momento da tua vida em que dedicaste inteiramente às viagens, era precisamente por aí que eu queria explorar. Como é que começou este bichinho das viagens até tu lançares de cabeça, quase literalmente? Olha, eu não sei bem quando é que comecei, quer dizer, sei mais ou menos. Eu, uma altura, li um livro, por volta dos meus 17 anos, que me levou a perceber que era possível viajar num contexto muito diferente. Ora, isto corria o ano para aí 2008, 2009, portanto, as redes sociais não existiam, o mundo ainda não era o que é hoje, não havia tantos blogs, nem era tão fácil como é hoje. Pelo menos tomar consciência de que existem pessoas que viajam num sentido diferente das típicas viagens de férias. Para mim, até então, viajar era ir de férias uma semana com os meus pais para o Algarve ou para a França, que era o mais longe que eu já tinha ido. E depois eu li esse livro, que é O Mundo é Fácil, de Gonçalo Cadilho, e comecei a perceber que viajar podia ser mais do que isso. Viajar podia ser um mês, 2 meses para mim, nem sequer entrava dentro da minha equação. E viajar podia ser barato, não era preciso ser aquela coisa de milhares de euros, percebe? Preciso de 20 mil euros. Não, eu comecei a perceber que existiam destinos mais baratos, comecei a perceber também, à medida que ia lendo o livro, que eles eram seguros. Comecei a perceber também nesse livro que havia mulheres que viajavam sozinhas, e então foi construindo toda uma paixão, uma vontade muito grande por viajar, e desde logo com esse livro eu decidi que o meu país de sonho era a Tailândia. Eu fiquei completamente viciada na Tailândia. Não sei bem porquê, eu acho que foi porque o Gonçalo Cadilho refere que este é um dos destinos mais baratos para mulheres que viajam sozinhas, e então isso para mim deve ter feito, bem, barato, seguro, quer dizer. Esta viagem veio a realizar-se em 2015, eu na altura tinha 21 anos, estava entre a licenciatura e o mestrado, tinha férias grandes, maiores que o normal, tinha algum dinheiro junto e então fiz a minha primeira viagem. Depois só em 2018 é que eu fiz um ano sabático, portanto eu defendi a minha tese em março, no mestrado, terminei o mestrado, defendi a tese e não decidi entrar logo no mercado de trabalho, decidi tirar ali um prazo para poder viajar. Fiz 2 grandes viagens, uma de 3 semanas na Europa e outra de 9 meses, quase 9 meses, no Sudeste Asiático, também sozinha. E pronto, este foi assim o meu ano glorioso. E tens confirmado de facto essas ideias que tinhas, que é possível as mulheres viajarem sozinhas em segurança e inclusivamente para destinos baratos, não é? Ou pelo menos mais fora da caixa, digamos assim. Completamente. Em primeiro, acho que se tu pensares fora do continente europeu, quase todos os destinos são baratos. Salvaguardando a Austrália e a América do Norte, Canadá e por aí fora, todos os países são muito mais baratos do que Portugal. Portanto, tu tens sempre o fator de poder de compra acima. Em relação à segurança, não posso dizer que é igual a viajar enquanto um homem, porque acho que não é. E acho que quem vende isso vende a banha da cobra. Mas que é seguro, é. Muitas vezes senti que era mais seguro do que viajar em Portugal e senti-me mais segura do que me sinto em Portugal.
Claro que há vários fatores aqui preponderantes, que é eu em Portugal percebo a língua, por exemplo, num país asiático eu não percebo, se calhar se mandarem um piropo eu não vou perceber, mas pronto, à parte disto, o que interessa, acho eu, que é como é que eu me senti. E eu senti-me sempre super segura no Sudeste Asiático. Falaste aí no livro do Gonçalo Cadinga que te poderá ter despertado uma série de sentimentos e de vontades de conhecer mais do mundo. Na altura não imaginavas que verias tu a publicar o teu próprio livro, solo. Não, nunca, nunca, nunca. Nem durante a viagem pensei nisso. Isto foi uma coisa que surgiu assim muito. Foi durante a viagem que recebi uma proposta para eu escrever e na altura foi uma surpresa, porque eu não sou escritora, nem de formação, nem como hobby, porque nunca tinha escrito nada. É muito engraçado porque eu gostava muito de escrever quando era miúda e escrevia imenso e acho que até tinha algum jeito. Mas depois, com a entrada na universidade, se calhar por ter ido para um curso de ciências, eu acho que perdi muito aquela criatividade e aquela liberdade de escrever. E neste ano sabático, uma das coisas que eu queria trazer para mim era voltar a escrever. E eu escrevi 5 diários de viagem e fazia mesmo questão de explorar um bocadinho esta veia, porque era uma coisa que fazia parte de mim e que eu perdi. E o objetivo deste ano era fazer tudo o que eu queria fazer que não fosse ciência, que fosse, era mesmo desligar, percebes? E ir buscar aquelas coisas. Então foi muito giro, porque eu comecei a escrever no blog, no Instagram, nos meus diários pessoais, e depois surgiu essa oportunidade. Depois isto deu muitas voltas, acabei por não publicar o livro com a editora que inicialmente me convidou, mas estava longe, longe de achar que algum dia isso ia acontecer. No livro, tal, até como o próprio título diz, foram 254 dias, certo? No Sudeste Asiático. Sim, sim, Como é que foi, como é que 254 dias. surgiu esta ideia? O que é que mais gostaste? O que é que trouxeste desta viagem, não é? Desta longa viagem? Olha, a viagem surgiu, lá está. Eu depois de ter feito a primeira viagem à Tailândia, pensei, ok, eu vou ter que voltar cá e quero voltar cá sem um prazo definido, sem pressões, quero ter o tempo que me apetece, quero poder fazer o que me apetece. Tinha muita vontade de fazer voluntariado e queria, sabes, chegar a um sítio e pensar, olha, eu gosto de estar aqui, vou ficar um dia, dois, três. Numa altura que eu estava numa praia paradisíaca e pensei, eu vou ficar aqui até me fartar da praia e não vou andar de chinelos, vou andar de pé na areia, dias infinitos, e opa, aguentei 11 dias. Depois de 11 dias disse, por favor, tu fazes de apanhar sol, eu quero ambiente de montanha. Mas fazer esta experiência de me deixar estar nos sítios era uma coisa que eu queria muito viver. E na altura eu pensei, bem, depois do mestrado era a altura ideal, porque eu não tinha nada a perder, não tinha um emprego para deixar, não tinha muitas responsabilidades, não morava com os meus pais, não é? Ou seja, não tinha muito o que largar. Tinha algum dinheiro, não tinha o dinheiro todo necessário, mas eu tive 6 meses antes da viagem a trabalhar para conseguir juntar ainda mais algum dinheiro. E depois também fui convidada para escrever alguns artigos durante a viagem para publicar em outros blogs, que também me deu mais dinheiro. E a viagem foi-se fazendo. Claro que foi das experiências mais transformadoras que eu vivi e ainda hoje, passados 2 anos, vai fazer agora 2 anos que eu cheguei, ainda hoje colho ensinamentos. E foi precisamente essa viagem que terminou, se não me engano, no Nepal. Sim, no Nepal. Foi o Como último é que tu país. chegaste ao Nepal? Antes de irmos propriamente ao Nepal propriamente dito, já foi uma experiência diferente, acredito, do que os primeiros países, o início da viagem. Como é que sentiste isto tudo? Olha, o Nepal nunca esteve nos meus planos. Sempre foi daqueles países que tu sabes o nome, mas nunca te disse nada. Mas depois, eu, à medida que fui fazendo a viagem, fui fazendo alguns retiros e algumas experiências mais espirituais. E surgiu em mim a vontade de fazer um retiro espiritual Vipassana, que é um retiro um bocadinho específico e ele existe em quase todos os países do mundo. Ou seja, é uma associação gigante, há vários centros de meditação espalhados por quase todos os países, onde tu te podes inscrever. E eu gostava muito de fazer esse porque acho que é uma experiência muito autêntica. E eu tinha duas opções: ou eu voltava para o país onde eu já tinha estado antes para fazer o retiro, ou eu procurava um país novo. E eu tinha um requisito que era: eu gostava de fazer este retiro num país onde a religião tivesse presente, onde o budismo de alguma forma tivesse presente, enquanto que a Malásia e a Indonésia são países maioritariamente muçulmanos. Portanto, eu achava que o impacto que ia ter não ia ser igual. Isto fez-me procurar por países onde pudesse haver alguma relação com a religião deles, sem querer repetir um país, não é? Porque senão Tailândia, ou assim seria um dos países, porque Tailândia e Myanmar são dos países onde se faz mais estes retiros. E daí surgiu o Nepal e pensei, por que não?
O Nepal é hinduísmo, a religião principal, mas o budismo também tem uma grande percentagem e, além disso, é a terra onde o Buda nasceu, na cidade de Lumbini. Fiz alguma pesquisa, opá, o Nepal era apontado na maior parte dos blogs como um país super seguro, super barato. Depois conversei com algumas pessoas que lá tinham estado e que me tinham recomendado. Vi que os voos não eram muito caros e foi tipo, ok, por que não? Bora, vai ser no Nepal. E foi uma surpresa. Olha, eu até fui buscar o meu diário de viagem do Nepal para me preparar aqui para a tua entrevista e foi muito engraçado porque foi dos únicos países da minha viagem onde eu não tinha nenhuma ideia pré-definida. Ou seja, enquanto que os outros eu tinha pesquisado alguma coisa, sabia alguma coisa, eu no Nepal caí de paraquedas, percebes? E foi uma surpresa muito boa porque eu já estava há 7 meses e tal em países do Sudeste Asiático, ou seja, já estava mais ou menos habituada àquele estilo de países. E chegar ao Nepal foi completamente mudar a 100%. Era a temperatura, que não eram 30 e tal graus na altura em que eu estavam 20, estava cheio de frio, não sentia frio sei lá há quanto tempo. A fisionomia das pessoas, que iam muito mais para o indiano, sabes, do que o asiático. As comidas, havia muito mais massalas, lá está também comidas indianas, muito mais curries do que no resto do Sudeste Asiático. Aquele cheiro a caril muito intenso, mas aquele caril mais indiano. A religião, o budismo, o hinduísmo, que eu nunca tinha estado em nenhum país hinduísta, não sabia, eu vinha de país muçulmano, onde as mulheres se cobriam, no Nepal as mulheres andavam de barriga à mostra, a poeira, era um país muito poeirento, pá, foi assim uma surpresa. Eu lembro-me, eu escrevi aqui em algum texto, estou arrependida de ter marcado a viagem de regresso para Portugal, se eu pudesse ficava aqui mais tempo, porque isto está a revelar-se uma nova viagem. Porque o Nepal por si só não faz parte da região Sudeste Asiático e culturalmente é aquele mais diferente de todos os outros onde eu estive. Bem sabemos que os livros podem ter um poder transformador e no caso da Patrícia foi mesmo um livro, o do Gonçalo Cadig, chamado O Mundo é Fácil. Depois de vários meses a viajar sozinha pelo Sudeste Asiático, acabou por passar um mês no Nepal com o objetivo de fazer um retiro Vipassana em Kirtipur. Daqui a pouco vamos ficar a saber mais sobre a sua passagem pelo país de Buda. Para já, vamos ficar a conhecer a Sona. Ela é Newari, pertence a este povo indígena do Vale do Katmandu e vai-nos falar sobre importantes templos nepaleses e ainda sobre os 2 maiores festivais do país que se realizam em honra das deusas da paz e da prosperidade. Sona is like a wind who is never in a place. She just wants to explore. She just wants to travel. She's 29 years lady now who is living in small, I don't say small actually, it's a very pleasant place where people, they always smile. It's called Lalitpur. It's a small town of Nepal. And Sona is always a pleasant girl with always a smiling face. So what about this small place that is not small that you told us about? How is your hometown? It's actually, when you just go and search in a Google, it shows a very small perimeter, with the small area or something. But when you insert inside, when you come inside, you will see lots of things like a good cultural heritage you can just explore. And with the river of Bagmati. So I don't say small. People say small, I don't say it's small. So as you said, you like to travel, right? Do you also like to travel in your own country? Of course, that's my dream actually. I have traveled lots of places, like there is a very famous place in Nepal called Mustang. It's a bit far from Kathmandu area, which has lots of mountains, floras, faunas. You can see everything. So yeah, I have traveled there. I have traveled to the particular main tourist destination like Pokhara, Chitwan. These are the main touristic destination. And even other places like Jiri. And, there are lots of places that you can't explore just seeing the Google or something. You have to come to Nepal. You have to explore freely. You spoke here about the cultural heritage. From what I know and from my research, there are a lot of really, really beautiful and important temples in Nepal. Yes. Would you recommend, I don't know, some of them that is special for you or? Yes, actually, for the main tourists that they come, I would always suggest Pasupatinath, which is the temple of Lord Shiva.
And it's really, really, really precious to all the people, especially to the Hindu people who really, like they worship Hinduism. They really need to come to Nepal and visit Pashupatinath. And then there is Swayambhunath Temple. And we have Bodhanath Stupa. Actually, Swayambhunath Temple is like, I'm just saying a temple. Actually, it's a stupa of Buddha. But there are some of the temples which is made like very small temples of god and goddesses. So we can say it as a stupa and a temple both. So Bodhanath. And there are some other temples which are a bit far from Kathmandu, not that far, but it will take time to reach there. It's Tangku Narayan, which you can just go there, even do the hiking, and you can see the diversity as well that I have spoken earlier. It's really beautiful places. For these 4 places, I would really suggest for the temples and for the temples, I would suggest this. And what about precisely the traditions? Is there some, I don't know, mainly tradition throughout the year, or some moment that the whole society lives as a really important moment in the life of Nepalese people? Yes, we do have. Actually, we have lots of festivals in Nepal. In a year, every month there is a festival going on, especially in Newari culture. Actually, I'm a Newar. We have different caste, and we do have a different beliefs of this. So in this different caste, we do have like Newari. There are lots of castes: Newari, Brahmin, Kshetri, and everything. So in this kind of caste, we do have like lots of festivals, and among those all the festivals, we have 2 main festivals. They are Dasai and Tihar. These 2 are like we worship Ma Durga and Ma Lakshmi. They 2 are the goddess of peace and prosperity. So yeah, we worship this 2 festival like it's the best festival and that's the biggest festival in Nepal. And what is really actually happening during the festival? Dasai festival is like we celebrate it for 11 days, and then in 11 days we have to go to different temples of Ma Durga. Okay, there are 9 temples of Ma Durga, which is really famous, and we have to visit there to those 9 temples. And then after, you just be with your family, especially for family. And then we visit to our like relatives. About the tikka, which is like it's with red color with the rice on it. We just mix it, and then after we put it in the forehead for the good luck and your prosperity and everything, like for your good life. It's just a blessing from a bigger people, like your seniors to our juniors, like your from your father, mother to your daughters, sons, and everything. So you will just put the tikka, you will roam around, you will visit all the relative place, they will give money. And for Tihar, it's like for the Lakshmi, which is goddess of money. We celebrate that for 4 days. And you will just explore, you will just see it's all over the world. I mean, like all over the country, it's all light. We also say the festival of lights for that festival, Tihar. They will just hang it over all the lights, they will make it all colorful, and they will make the rangoli is something that you will make it with the lots of colors in front of your house, in front of your door. You will just make the rangoli and make delicious food that will never end. What about that part? How is Nepalese food? The real Nepalese food. The real Nepalese food is really nice and tasty. Some people, they will say that it's a bit spicy, but we can lower that spice, of course, for the taste. But then I love spicy food. That's why it's like our traditional food is rice, dal, and curry, where it should be achar for me. The pickle, achar is pickle. I should have that pickle. I love pickle.
So yeah, that's the main food, the basic food that we always eat: rice, dal, veg, and pickle. That's the thing that we always eat. And the famous food for, especially for tourists and also for Nepalese people, is momo. If you know, it's something like dumplings, but actually it's just called momo. Okay. And there are lots of food as well, but the thing is, like, if you come to Nepal, what do you want? If we are here to serve you, of course I will serve you dal, bhat, and tarkari. That is called Nepali typical food. I'm very curious right now about those meals. Please, I'm really inviting you, I'm really inviting you to Nepal, just even to make you taste the authentic food of Nepal. E o que é que uma pessoa pode pedir mais? Um convite destes para provar comida nepalesa no Nepal, com alguém que nos abra literalmente as portas do seu país e com um orgulho imenso na sua cultura. Por isso é que também tirei mesmo as minhas notas sobre alguns locais a visitar, como Mustang, Pokhara, Chitwan e Jiri. Já no que toca aos templos, e agora vem a parte difícil daqueles nomes complicados, a Sona destacou 4. Foram os templos budistas de Bodhanath e Swinburnath e os templos hindus de Pasupatinath e Changu Narayan. Nada mal, vá. Prontos para continuar a traçar a nossa rota? Eu primeiro fui para Katmandu, fiquei num hostel, e havia lá um moço que trabalhava lá. Um dos pais dele era canadiano, acho, e o outro era nepalês. Então ele tinha assim algumas origens no Nepal. E ele disse-me uma coisa muito engraçada, que foi: o primeiro motivo pelo qual as pessoas visitam o Nepal é pelas paisagens, o segundo é sempre pelas pessoas, e tu vais ver isso. Ele disse-me aquilo para no primeiro ou segundo dia, e eu, ok. A verdade é que o Nepal é dos únicos países que eu pondero voltar a visitar, e é pelas pessoas. Portanto, o Nepal é um país que é maioritariamente visitado por causa dos Himalaias, e a principal atração é esta região toda, e o turismo está focado nos trekkings, nas empresas de trekking, o pessoal que tem mesmo interesse em, não digo propriamente ascender ao Everest, mas ascender algumas montanhas mais pequenas, mas gira muito em torno disto. E é verdade que o principal motivo pelo qual as pessoas vão para este país, que este país é super pequenino, é por aí. E depois acabam por perceber que há muitas outras coisas para conhecer e há outros fatores que criam atração para as pessoas lá visitarem. E as pessoas é uma delas, porque diziam muitas vezes que o Nepal é uma Índia mais segura, é uma Índia soft. E é verdade, eu acho isso. Eu achei o Nepal muito seguro, mas com aquele rastilho indiano que torna as mulheres desconfortáveis. Porque lá está, não é muito normal tu teres mulheres a viajar sozinhas, muito independentes, e eu muitas vezes, principalmente o Nepal recebe muitos indianos, e eu lembro-me que muitas vezes tinha indianos a olhar para mim assim de cima a baixo, sabes, quase que me estão a comer com os olhos. Podes te sentir desconfortável, mas também é importante perceber que ninguém te quer fazer mal. E eu uma altura estava num autocarro em que estavam sempre assim a olhar para mim, e eu acho que no final perguntei: olá, sou a Patrícia, e vocês? Eles ficaram assim todos, e uma mulher a falar para nós. E só me perguntaram onde é que estava o meu pai, o meu marido ou o meu homem. E eu disse que não tinha, e que era uma mulher que viajava sozinha. E aquilo, claro, assim no início cria assim um bocado de uou, meu Deus, como é que deixaram que ela viesse para aqui? Mas depois habituam-se, e as pessoas no Nepal é um povo muito, muito quente, que sabe receber bem, e eu sempre me senti muito segura e sempre me senti muito bem recebida, e só trago boas recordações. Portanto, tu acabaste por fazer então o Vipassana no Nepal e, além da tua estadia também em Katmandu, tu depois conseguiste ainda visitar alguns outros sítios no Nepal. Sim, então eu fiquei primeiro em Katmandu 4 dias, depois fiz o retiro em Kirtipur, que é uma cidade que fica mais ou menos a 10 km do Nepal, e depois no final voltei a Katmandu e fui para Pokhara. Pokhara é a cidade mais turística do Nepal, contrariamente não é Katmandu, costuma ser a capital, mas não. É Pokhara porque lá está, daqui partem a maior parte dos trekkings para a região da Annapurna, que a Annapurna é um conjunto de montanhas no Nepal que são muito, muito turísticas. A cidade mais próxima é Pokhara, e é aqui que estão situados os maiores hotéis, restaurantes e até os hotéis melhorzinhos e restaurantes ocidentais. É tudo aqui nesta zona. Há uma rua lá que é completamente turística. Tem um rio também muito, muito bonito. E então eu fui para Pokhara.
O meu objetivo era fazer um trekking de 7 dias até ao Basecamp da Annapurna 2. Mas depois acabei por não fazer, porque tinha muito pouco tempo. Depois do retiro tinha mais 13 dias e, portanto, eu não me podia perder, ou seja, eu não podia correr o risco de ficar ali perdida no meio das montanhas, ou seja, eu se não cumprisse aquele plano à risca, se me acontecesse alguma coisa e eu tivesse que estender mais um dia, correr o risco de não se conseguir estar em Katmandu a tempo para voltar para Portugal. E pode acontecer de tu realmente teres que atrasar quando fazes um trekking destes, porque como estás a subir muito em altitude, podes não conseguir respirar direito, porque o ar fica cada vez com menos oxigênio. E quando tu te começas a sentir mal, deves parar logo e permanecer 2, 3 dias neste sítio, chama-se isso aclimatizar, e depois retomar o percurso. E depois fui lá a uma agência de viagens para saber como é que funcionava estes trekkings, e eles disseram que estavam em época das chuvas. A época das chuvas é muito mau porque a chuva faz com que o gelo derreta e há mais probabilidade de haver avalanches. E tinha havido uma avalanche que tinha destruído o base camp. Ou seja, eu teria que fazer duas etapas num só dia, porque a aldeia estava subterrada. E pronto, isto tudo junto fez-me decidir não ir. Pronto, posto isto, eu acabei por ficar em Pócara mais tempo do que o essencial, acabei por ficar lá para 4 ou 5 dias, a relaxar um bocadinho do Vipassana e a relaxar um bocadinho da experiência que tinha tido naquele retiro. E no final, ainda em Pócara, conheci um rapaz, o Mathieu, que ele ia fazer a viagem entre Pócara e Katmandu em 2 ou 3 dias, ou seja, ele ia parar numa vila a meio, que se chamava Bandipur, e perguntou-me se eu não queria com ele, e eu, tá bem, olha, vamos os dois juntos e vamos fazendo o percurso em 2 ou 3 dias. E então fomos até Bandipur, que é conhecida como a Suíça do Nepal, desculpa, porque é uma cidade super bonita, ao contrário da maior parte das cidades nepalesas, que são cheias de pó e barcas e não sei o que mais, que ela é super gira, tem umas florzinhas nas varandas, sabes? E tu andas na rua e parece uma lufada de ar fresco. E pronto, e basicamente foram estas as minhas passagens. Também havia uma cidade entre Katmandu e Pokhara, que é Chitwan, que é conhecido por ter um safari, e eu também ponderei visitar, mas depois eu tenho assim um bocadinho aquela coisa com os animais, sabes? E então eu decidi não ir, porque nunca sei se posso confiar ou não, e não gosto muito de compactuar com este tipo de coisas. Então passei à frente para Bandipur com o Mathieu, ficámos lá uns dias, ainda fizemos uma visita a uma outra aldeia de Ramkot. Se quiser, eu até posso contar uma história engraçada. Sim, sim. Esta aldeia de Ramkot ficava para aí a 3 ou 4 quilómetros, não sei, de Bandipur. Só era acessível a pé. E opá, aquela aldeia era. Estás a ver quando estás naqueles sítios inóspitos, no fim do mundo, tu pensas, isto é o fim do mundo. Eu lembro-me que não havia casas de banho, as pessoas tinham aquelas casinhas de madeira cá fora, com um buraquinho no chão. Havia uma fonte de água e montes de canteiros de barro à volta para as pessoas carregarem a água. Eu olhei para aquilo e pensei, meu Deus, isto é mesmo como antigamente. As pessoas tinham fornos fora de casa, construídos assim em barro, ou seja, eles pegavam em barro, construíam uma espécie de caverninha, um iglu, onde lá dentro punham uma lareira a arder e em cima colocavam uma panela. Portanto, assim, uma coisa mesmo de outro mundo, percebes? Foi uma experiência muito gira andar lá na aldeia e ver aquilo. E as pessoas, turistas, então não estavam nada à espera. As pessoas ficavam a olhar para nós. E nós demos ali uma volta e eu lembro-me de ter reparado nessas particularidades, sabe? Do fogão, a casa de banho, ver a louça a ser lavada cá fora, as pessoas descalças, sentir mesmo aquele choque cultural. E depois passei por uma senhora que tinha um telemóvel na mão. Eu pensei, foda. Mas foi muito engraçado, porque foi perceber que se calhar já não há nenhum sítio do mundo, ou no futuro próximo, não haverá um sítio 100% virgem de tecnologia. Ia-te perguntar também precisamente qual é que é assim a história mais caricata que te recordas do Nepal? Olha, posso contar a primeira, porque foi muito engraçada. Foi, eu quando cheguei ao Nepal, não tinha visto. Eu tinha visto na internet que tu podias tirar o visto à chegada no aeroporto. Pronto, ok, fui tranquilamente. Chegada ao aeroporto, preenchi os papéis para pedir a emissão do visto. E depois tens que pagar. Mas o Nepal não é um país muito desenvolvido, aliás, está muito abaixo do índice de desenvolvimento humano da maioria dos países, é um país considerado pobre. Portanto, um aeroporto não tem multibanco nem para eu levantar dinheiro, nem TPA para eu pagar com cartão. E eu não tinha dólares comigo, nem tinha moeda nepalesa, por isso eu não sabia como é que havia de fazer, não é? Eu não tinha levantado dinheiro. E eu disse ao senhor, olha, não tenho como pagar. E o polícia, ou lá a pessoa responsável, disse-me, ok, olha,
pode ir lá fora, anda na rua, vai até ao fundo da rua, vira à direita, à esquerda, pode ir lá ao banco, que era tipo o Banco Central, levantar dinheiro e dá um passaporte para a mão e manda-me ir. E você vai me deixar entrar no país? Assim, quer dizer, eu podia ser uma imigrante ilegal, eu podia nunca mais voltar, não é? Não é uma coisa assim, estamos a falar de um visto para um país. E ele, assim, muito honesto para mim, mas vai voltar, não vai? Eu vou, mas podia não voltar, quer dizer. E depois lá fui, saí do país sem visto, completamente ilegal, com o meu passaporte na mão, fui lá ao banco, levantei o dinheiro, levantei logo imenso dinheiro, porque sabia que não ia ser fácil, voltei, paguei, e opá, foi tipo como quando vais ao café e dizes que não tens dinheiro, mas neste caso era no aeroporto. Foi assim uma situação que foi logo no início e foi logo para causar aquele impacto, daí calma que isto aqui vai ser interessante. Numa situação que nós estamos habituados a viver com aquela pressão do momento de entrar no país, cheio da burocracia, e tu tiveste logo um relance daquilo que seria... Os aeroportos são sempre super burocráticos, super chatos, cheios de papeladas, de lojas, de regras, não é? Aquele aeroporto não tinha nem um café, nem um restaurante. Eu lembro-me depois de ter voltado para Portugal, queria comer e tive que esperar pela escala porque não tem nada. E estava-me a recordar, e já tinhas também referido no princípio, a presença da religião, não é, no país, é algo que tu não só sabes como sentes, não é? Eles levam muito sério, não é? Olha, foi engraçado porque eu não sabia nada sobre o hinduísmo, ainda hoje sei muito pouco, porque dessas das religiões deve ser mais difícil aprender, com tantos deuses e tantas coisas, não é? Foi muito engraçado, desde logo reparar que as mulheres andavam de barriga à mostra, porque eles usam aqueles panos, sabes? Quando vês coisas indianas, têm a barriga à mostra. E é uma coisa que eu achei super engraçado, porque eu vinha de um muçulmano, estão todas tapadas. Nós aqui é mais ou menos, cabeça tapada, de cabeça à mostra, mas corpo tapado. Lá andavam de barriga à mostra. Pronto, ok, tudo bem, cada um com o seu, não é? Foi muito giro de ver essa coisa. E depois lá está, tinham aqui a pintinha vermelha na cabeça e tinham a coisa que eu achei assim mais diferente foi as cerimónias fúnebres. Eu estive lá num templo, que era o templo de Pashupatinath, que está localizado junto ao rio Bagmati, que vai desaguar ao rio Ganges. Para quem conhece a Índia e quem conhece Varanasi, é a cidade onde tu queimas os corpos. Portanto, em Katmandu, é no templo de Pashupatinath que as pessoas são queimadas, cremadas, a céu aberto, e depois as cinzas são atiradas para o rio Bagmati, que vai desaguar mais à frente no Ganges. E eu tive a oportunidade, eu fui sozinha para lá, eu queria muito ver uma cremação a céu aberto. E houve um dia em que eu estava em Katmandu sozinha e que tomei a mochila às costas e olha, vou ver aqui no Google Maps onde é que é, andei para aí 1 hora até, e passei lá o dia todo. E então pude ver como é que aquilo funcionava e era muito engraçado porque, olha, o Kama Sutra é hinduísta, vem do hinduísmo. Então era muito giro, tu estavas num templo e vês as posições sexuais no templo. Para nós é um choque porque, pronto, a religião e o sexo são coisas que não se combinam. Depois era o cheiro. Um cheiro, tinha vacas lá no meio, cães, pessoas a ser queimadas, portanto aquele cheiro de cremação. E era uma coisa muito, 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 muito forte. E depois estava lá um senhor que me estava a explicar como é que aquilo funcionava. E estava-me a dizer, naquele momento em que eu estava lá, estavam a ocorrer 2 cremações. Portanto, tu tens uma sala que é tipo a sala da morte, que é quando tu estás quase a morrer, vais para lá. E é tipo uma espécie de lar, mas mesmo já em fase terminal. Tu ficas lá e depois quando morres, tu vais ser lavado no rio e depois eles colocam-te numa plataforma. Há várias plataformas lá junto à berma e cada plataforma é para uma classe social, não é? Portanto, as castas estão muito presentes, apesar de já serem proibidas no país. E então, tu, consoante a tua casta, vais para uma GAT, uma plataforma, é assim que eles chamam. E depois, tu és queimada. Eles começam primeiro por te vestir, colocam-te com não sei se é feno, se é madeira mesmo, à tua volta. Depois eles têm uma cerimónia em que são os 3 filhos que dão 3 voltas ao teu templo, rapam o cabelo de todos os filhos homens, e é o filho mais velho que incendeia o corpo do pai ou da mãe, sempre pela boca. E pronto, depois do corpo começar a arder, normalmente demora 4, 5 horas a arder, e eles depois atiram as cinzas para o rio, e pronto, mas o Nepal neste aspecto é muito isto, é muito uma mistura de tudo, sabes? Os cheiros, a comida, tu estás a comer e as pessoas estavam ali à beira do templo a transportar corpos mortos de um lado para o outro e aquilo era natural e pousavam morto aqui e vai comer um bocado ali e almoça e o corpo está ali pousado no meio da estrada
e não há problema nenhum. Pá, eles vivem a morte de uma maneira mesmo muito interessante. Não é tão catastrófico como é para nós. É uma maneira de lidar com a vida e com a morte que nos faz refletir. Assim me despeço hoje, na esperança de que tenham gostado tanto desta viagem como eu. Tivemos uma recepção calorosa por parte da Sona e ouvimos as histórias partilhadas pela Patrícia que nos fazem querer pegar na mochila e desbravar o mundo. Se quiserem ver fotografias ou apanhar o nome daquele templo, passem pelo Instagram do Cartão de Embarque. Quanto a nós, até ao próximo destino!